ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar aonde quer que ele deseje, sabendo que ele vai comigo. Eu serei curada na medida em que eu permitir que ele me ensine a curar. Milagres só são associados com o medo devido à crença em que a escuridão possa ocultar. Tu acreditas que aquilo que os teus olhos físicos não podem ver não existe. Isso conduz a uma negação da vista espiritual. A gente tem medo porque a gente acredita só no físico, naquilo que a gente consegue ver no mundo físico. O consciente e o subconsciente é tudo uma coisa, aqui nós vamos tratar tudo como uma coisa só. Tá? Então o que ele diz? Aquilo que a gente consegue perceber com os 5 sentidos é mais fácil de crer. E é o que a gente vê. Tá? Aquilo que o medo que a gente tem do que a escuridão pode ocultar é aquilo que a gente não vê. Aquilo ele trata como escuridão, aquilo que não é visível pelos olhos físicos. Tá? Então o que a gente não vê com os olhos físicos, a gente tem medo, porque a gente não sabe o que pode ter lá. É como você entrar numa caverna e está tudo escuro, a gente tem medo porque não sabe o que tem lá. Tá? O que a escuridão pode ocultar, porque é um terreno, para nós, parece uma coisa desconhecida, então a gente tem medo do desconhecido, tem medo de uma coisa, a gente tem medo de ir num lugar onde a gente nunca foi. Tá? Então, outro dia eu falei com um rapaz, eu queria ir para a Índia, mas eu não tenho com quem ir, eu tenho muito medo de ir sozinho. Porque ele nunca foi, ele nunca saiu daqui, ele nunca viajou para fora, então ele tem medo. Por quê? Porque depois que ele vai a primeira vez, ele não tem mais medo. Porque não tem mais nada oculto que possa ocultar. Tá? E, então, quando ele fala nisso, a gente tem medo do que a escuridão pode ocultar. Não é que a escuridão seja esse nível onde acontecem os milagres. Na verdade, lá é o nível da luz. Mas como nós não podemos ver a luz, então nós temos medo. Tudo aquilo que nós não podemos ver, nós temos muito medo. Temos medo do novo e do desconhecido. Outro dia eu estava subindo aqui, mas as luzes estavam apagadas. E aí tinha uma pessoa subindo comigo. E as luzes acendem lá embaixo, as luzes aqui de cima. E as luzes estavam apagadas e a pessoa que estava vindo comigo parou no meio da escada e não veio. Aí eu disse, aconteceu alguma coisa? Não, está escuro. Eu disse, não, mas veio, até o corrimão, veio vindo já ali para eles acenderem a luz. Não teve jeito, a pessoa bloqueou no meio da escada. Pano do escuro, daquilo que ela não pode ver. Né? Então, a gente tem medo daquilo que não pode ver. E a gente chama isso de escuridão. Tá? Mas, na verdade, o milagre, ele surge da luz. Mas nós não podemos ver a luz. Então, nós temos medo da luz. Por isso ele diz, o medo do que a escuridão possa ocultar, ele nos mostra também a negação da vista espiritual. Por quê? Porque daí você só acredita naquilo que você pode ver. E não acredita em mais nada. Então isso aqui eu estou vendo, então eu estou vendo, então eu estou confiante porque eu estou vendo por onde estou andando. Então eu estou vendo o que tem no caminho, estou bem atento. Mas se você entrar num lugar escuro, tá? Aí você fica com medo. Porque o que pode ter na escuridão? Você tem
medo do que a escuridão possa ocultar. Esse medo que temos do que a escuridão pode ocultar faz a gente ter medo dos milagres. Porque daí a gente não consegue ver além da vista física. E a vista física não pode ver o milagre. Não é uma coisa visível. Então o nível do espírito não é uma coisa que se vai ver com os olhos físicos. Então por isso ele diz, isso nos leva à negação da vista espiritual. Ou seja, aquilo que eu não posso ver, eu não posso acreditar. Jorge, tu acha que isso é uma coisa que já nasce com os seres humanos ou é uma coisa que é aprendida? Esse medo que a gente tem de coisas desconhecidas. Eu acho que a gente muito aprende isso. E a gente aprende a negação da vista espiritual também. A gente aprende a negar. Eu vou contar uma história que provavelmente todos vocês já ouviram, mas eu vou repetir, porque talvez o Wagner e a Mara não ouviram e pode ajudar. Tinha uma menina uma vez que vinha na livraria, ela devia ter, não sei, talvez 10 ou 12 anos. E ela estudava aqui perto, então na hora do recreio, às 10 horas, ela corria para lá. E ela gostava muito das pedrinhas. Nós aqui temos pedrinhas, cristais, e ela ia lá, então ela pegava um cristal na mão, ela olhava para aquele cristal, ela ficava assim, encantada com as pedras. Parecia que ela tinha um encantamento com as pedras, com os cristais. Aí ela começou a vir todos os dias, e eu estava ali, e comecei a conversar com ela. E ela parecia assim de uma pureza, de uma inocência, daquela assim, que a pessoa pega um cristal e fica ali olhando. E aí ela me disse que morava num sítio, e ela era filha única. E ela morava num sítio, e de manhã ela estudava, e de tarde ela ficava sozinha em casa. Então ela ia brincar. Assim, não tinha uma floresta ali, porque esse sítio fica numa região aqui que chama ali Santo Antônio, Sambaqui, que é umas praias, e ali tem muita vegetação nativa, né? E esse sítio então tinha lá uma área de preservação que era vegetação nativa. E ela ia lá brincar. E ela me dizia, e ela começou a me contar. Ela começou, você acredita em fadas, em duendes, em gnomos? Né? Perguntou para mim. E aí eu disse, por quê? Porque lá no sítio tem. É mesmo? E como são? Eu comecei a perguntar para ela. Então me conta. E aí todo dia ela vinha lá, olhava as pedrinhas e eu perguntava, e a fadinha? E aí ela me contava que na tarde anterior ela brincou com a fadinha, e tinha o gnomo, e tinha o duende, e ela tinha até nome lá dos gnomos, dos duendes, das fadinhas. Né? Aí, um dia entrou uma pessoa na livraria, um senhor, que ele tinha lá alguns doutorados, era professor universitário, e tinha iniciações em algumas ordens místicas, esotéricas, e ele ia lá muito por causa dos livros que a gente tinha, né? Então tinha lá Blavatsky, Leadbeater, aqueles livros místicos, esotéricos, né? Nessa linha assim. E aí, quando ele chegou, a menina estava me contando essa história dos duendes, das fadinhas. Né? E aí tocou o telefone, eu fui atender o telefone. Foi a hora que ele aproveitou para ir lá interferir. Ele foi lá e disse, menina, que idade você tem? E aí foi quando ela disse 12 anos. E aí ele perguntou, e os seus pais permitem que você fique ainda vendo duende, fadinha, gnomo e essas coisas? Ela disse sim. Eles admitem que uma menina com 12 anos faça isso? Sim. A minha mãe dá maior força.
Meu pai também, eles dão maior incentivo. Mas que absurdo, por que não sei o quê? Por que com essa idade não devia mais estar vendo fadinha? Por que não sei o que que tem? Por que essa história do não sei o quê? E ficou, e ficou, e ficou. E eu queria dar uma parada no moço, mas a pessoa que estava no telefone não parava de falar. Então eu não conseguia desatender a pessoa que estava no telefone para dizer para o tal do senhor lá, dizer, para com isso, deixa a menina, porque eu tô achando lindo isso que ela, todo dia ela vem, né, como era lindo ouvir as historinhas que ela contava. E aí, de repente, eu ia dizer alguma coisa, aí desliguei o telefone, estava esperando ele terminar com a sua reprimenda, que ele estava passando uma reprimenda na menina, nos pais da menina, no absurdo que era, não sei o quê, para ele dizer para ele que eu ia passar uma reprimenda nele, né? Era essa a minha vontade, minha intenção naquele momento. E aí o que aconteceu? Ele parou de falar e quando eu ia dizer alguma coisa, a menina perguntou, e o senhor o que que faz? Aí ele disse, olha, eu sou não sei o que, Rosa Cruz, sou maçom, sou... E foi dizendo lá as ordens místicas, os graus que ele tinha de iniciação, de conhecimento, de sabedoria, do que ele sabia de tudo, que não sei o que. Ele dizia, eu já li todos esses livros aqui, de Blavatsky, de Leadbeater, de não sei, de Alice Bailey, e foi falando tudo que ele tinha lido, o que ele estava pesquisando, e o que ele fazia nessa área, né, mística e coisa. E aí, eu disse, mas para que o senhor lê tanto livro assim, né? Para que o senhor pesquisa, estuda tanto isso? Ora, para eu poder entrar em contato com aquilo que os nossos olhos não podem ver. Aí ela disse, bonito, né? E eu que estou vendo, o senhor quer proibir. Olha, aquilo foi um corte, né? Por quê? Porque é assim, quando a gente é criança, do que eu me lembro, tá? Eu conversava, não sei com quem, eu só me lembro que eu conversava com alguém. E como eu nasci lá no Rio Grande do Sul, era gaúcho, né? Então o meu pai era alfaiate e ele fez para mim uma roupa de gaúcho. Então eu tinha um chapéu de gaúcho, uma bombacha de gaúcho, uma bota de gaúcho, né? E eu tinha lá, era bem criança ainda, então eu gostava daquela roupa, né? Andava, né? E gostava daquilo. Mas já as crianças não usavam aquilo, né? Mas eu gostava muito daquela roupa. Então de vez em quando eu vestia aquela roupa. Então eu me lembro que eu era conhecido como o gaúcho que fala sozinho, porque eu conversava, não sei com quem, né? Então é comum a criança, até um determinado ponto, eu não sei se vê alguma coisa que os outros não enxergam, se conversa com alguém que os adultos não conseguem ver. Então, o que acontece normalmente? Chega um momento que os pais podem cortar, né? Dizer, para de conversar, não tem Joãozinho, não tem amiguinho, não tem ninguém, não tem nada aí. Né? E a criança também, às vezes, vê coisas que os adultos acham que não veem, porque eles têm medo de alguma coisa que provavelmente enxergam. Não sei se o vulto, se o fantasma, sei lá o que, não sei, eu já estou muito adulto. Né? Então, mas eu me lembro que tinha coisas que a gente via que eu acho que os outros não viam. Né? Então, os adultos não viam, então eles diziam, não tem nada aí. Então, o que fazia isso? Na negação daquela vista espiritual que ele está tratando aqui. Né? Porque aí nós ficamos com medo daquilo que a vista física, que os nossos 5 sentidos não podem perceber. E este medo do que a escuridão pode ocultar, leva à negação da vista física. Por isso, nós podemos ter medo dos milagres também. Então, eu acho que um pouco isso faz parte da vida. Então,
eu lembro de algumas situações assim. Então acho que a gente vai aprendendo, porque o mundo ele vai nos ensinar a acreditar só naquilo que você vê. Porque a ciência, a função da ciência é comprovar a coisa física, perceptível por um ou mais dos 5 sentidos. Senão, nega. Aquilo que a ciência não pode comprovar por um dos 5 sentidos, ela nega, nega e nega. Alguém já ouviu falar nas ondas gravitacionais? As ondas gravitacionais, elas sempre existiram. E sempre foram um mistério para a ciência, até há um ano atrás aproximadamente, quando o mistério foi desvendado. E foi muito propagado como sendo a maior descoberta da ciência na nossa era, na atualidade. O que são as ondas gravitacionais? Nós sabemos que os planetas, eles giram em torno do Sol, circundam o Sol numa rota elíptica, né? E tudo circunda mais ou menos assim. Bom, nós sabemos que quando você movimenta alguma coisa, você provoca um deslocamento de ar. Nós sabemos que quando há explosões no Sol, o Sol demanda uma quantidade de energia imensurável, incapaz de qualquer medição, de tanta onda de energia que libera. Então essa onda de energia é capaz de jogar para longe qualquer coisa que esteja por perto, né? É como quando você tem uma explosão. O deslocamento de ar de uma explosão joga para longe uma pessoa, né? Quando um raio cai perto de uma pessoa, ele é uma energia, porque o raio é uma energia muito forte, né, que dá aquele estrondo. Se o raio cair perto de você, ele te joga para longe. Não precisa bater em você. E o que é? É uma coisa que não é palpável o raio. É energia. É uma explosão de energia. Então, joga a pessoa para longe. Então, as ondas gravitacionais, elas têm um efeito assim. Quando você, vamos dizer que tem uma explosão de energia lá naquela ponta, então vai vir a onda gravitacional nessa direção. Então ela vai expandir nessa direção. Então, numa direção, ela provoca um deslocamento de expansão, e na direção contrária à onda você provoca uma retração. Bom, expansão e retração são leis da física que nós já conhecemos. Bom, mas nós não podemos ver isso. As ondas gravitacionais, elas sempre existiram e é um fenômeno que sempre foi conhecido pela ciência. Mas você não pode ver. Você não pode sentir no tato. Não tem gosto. A onda está acontecendo, você vai lá com a língua para ver se tem gosto, não tem. Cheira, não tem cheiro. Então não tem paladar, não tem olfato, não tem tato, não tem visão, não tem audição. Então a ciência não pode comprovar a existência. Porque não tem. Não tem, porque a ciência é tornar ciente, precisa dos 5 sentidos. Mas os cientistas, eles montaram um laboratório aqui no deserto de Atacama, que eles têm um super telescópio que não é com lentes, é com ondas de rádio. Então eles têm não sei quantas antenas, super antenas, que o deserto do Atacama, aqui no Chile, é o deserto mais seco e mais alto do planeta. Chega a 4.000 metros de altitude, né? E é seco, não chove.
Então, como não tem umidade, a transparência do céu é o melhor lugar do mundo para observar as estrelas, tá? Contanto que você não vá lá com a lua cheia, tem que ir com a lua nova, porque daí o céu está escuro, você enxerga até os anéis de Saturno, enxerga as constelações, é um espetáculo. Né? Como se estivesse muito perto das estrelas. Você olha para o céu, é uma coisa assim espetacular. Bom, e essas antenas, então, elas funcionam com ondas de rádio. Como que são as ondas de rádio? Vocês já ouviram falar no morcego. Como é que o morcego funciona? Ele emite um som e aquele som vai. E se tiver um obstáculo, ele para e ele tem o retorno da onda sonora. E esse retorno da onda sonora permite, o cérebro do morcego detecta, e ele sabe exatamente aonde está o obstáculo e consegue determinar a forma do obstáculo, porque são vários feixes de som que ele emite. Não é um só, são feixes. E o feixe vai desenhando onde está o obstáculo. Então ele sabe a que distância está o obstáculo, se é quadrado, se é redondo. É uma espécie de visão por ondas de rádio. Ele consegue determinar exatamente como é o objeto. Bom, então, através das observações feitas nesses observatórios, os cientistas e a onda de rádio também, como é uma onda sonora, ela traz o retorno do som. Ele forma na tua tela uma imagem, mas também tem o som. E aí o que é que os cientistas descobriram? Que essas ondas gravitacionais têm som. Uma vez que eles ouviram o som das ondas gravitacionais, agora é científico. Agora eles podem, é científico. Agora nós vamos ver coisas que nós nunca vimos antes no universo. Porque a gente só via o que os olhos físicos podiam ver. Agora nós vamos ver com os ouvidos. Muito bem. E qual é o som dessa coisa fantástica que são as ondas gravitacionais, que é o som das ondas gravitacionais que circundam o universo, que é o som do universo que os cientistas descobriram? Alguém sabe como é esse som? O som do universo? Om. Só os cientistas não sabiam que tinha esse som. Os monges já dizem isso há milênios. O Om é o som do universo. Os cristãos também. Você vai lá nos monges e diz Você vai lá na igreja católica e diz Amém. É o mesmo som. Amém é quando você confirma. É como se o universo confirmasse, respondesse. Quando você entra em ressonância com o som das ondas gravitacionais que circundam todo o universo. Então você entra em contato com todo o universo. Por isso que eles ficam lá. Então, por isso que nem tudo que existe é visível com os olhos. Também agora, eles dizem que a audição também pode ver. Se você emite feixes contínuos de ondas de rádio, você desenha o objeto. Porque a onda vai até um ponto onde ela para, tem alguma coisa. E essa coisa pode ser invisível aos teus olhos, mas passa a ser visível para os ouvidos. Então, é a mesma coisa que a visão do morcego. E é claro que observando o morcego, que eles desenvolveram esse sistema. Senão não conseguiriam inventar isso. Então tudo é da observação que nós
desenvolvemos alguma coisa, a partir da observação daquilo que já tem. A gente apenas evolui aquilo para que nós possamos entender. Mas aí vocês vejam como é que funciona, porque tudo que não é perceptível com os 5 sentidos é negado pela ciência. E isto que não é compreendido nos impõe medo. E o medo leva à negação da vista espiritual. Por quê? Porque então a gente não pode ver nada que não seja visível, fisicamente, que você não pode comprovar. Lembro que lá na apresentação do livro eu falei para vocês que Ellen teve uma experiência, que ela estava em Lourdes, na França. Eu acho que ela tinha mesmo 12 anos, eu acho que era isso que ela tinha, que ela foi com os pais para lá, e ela perguntou aos céus se aquilo lá era realmente verdade, que tinha acontecido mesmo, a aparição de Nossa Senhora, que aquelas pessoas que estavam lá peregrinando, se aquilo era verdade, se aquilo existia mesmo. E ela perguntou, olhando para os céus, imediatamente aconteceu uma chuva de estrelas, e ela ficou toda... Aquilo é a resposta. E de manhã ela foi falar com os adultos, esperou os adultos acordar, nem dormiu, né? Naquele estado de graça. Meu Deus, o céu respondeu, isso é real, isso é verdadeiro. Né? Estou falando da Ellen, do nosso livro, né? Um Curso em Milagres. E aí os adultos disseram, bobagem, menina, aqui isso deve ter sido uma chuva de meteoros, isso acontece às vezes. Pois é. Então, é assim que nós vamos negando a vista espiritual. Por quê? Porque os adultos racionais, eles se tornam científicos. Eu só posso estar ciente daquilo que um ou outro ou mais dos 5 sentidos confirmarem a existência, senão eu nego. É assim que funciona. Então, por isso que é difícil hoje a gente acreditar nos milagres, é difícil acreditar no Espírito, é difícil acreditar em Deus. A gente busca, a gente quer, mas não consegue. Por quê? Porque tem uma negação lá. E essa negação o mundo nos apregoa a cada momento. Jorge, lá no Oriente, as pessoas também são assim? Ou tu acha que esse pensamento assim mais, sei lá, que as coisas que não são visíveis e palpáveis não existem, é mais comum aqui no Ocidente? As pessoas lá, elas, como era aqui na minha infância todos tinham religião. Tá? Então era muito raro as pessoas que não tinham religião. Né? Então quando era domingo, a cidade inteira ia na missa. Os cristãos, os católicos. Eu me lembro que na minha cidadezinha tinha 2 igrejas. A igreja maior era a igreja católica. Domingo todo mundo ia na igreja. E as crianças eram levadas pelos pais e aprendiam a frequentar a igreja, a missa, e aprendiam que aquilo lá era uma coisa que a gente tinha que acreditar. E a criança ela não contesta, os pais levam. Então aquilo, é como o pai diz que tem que comer para crescer. A criança às vezes não gosta muito, mas o pai diz que tem que comer. E a criança come. Né? Porque quando leva na igreja, a criança às vezes não quer ficar lá uma hora inteira, lá, uma criança lá, ela quer brincar. Né? Então ela não quer. Bom, aí tinha uma outra igrejinha que tinha outras pessoas que eram... Eu não me lembro, acho que eram protestantes, né, da igreja protestante, que era uma igreja menor e tinha lá, vamos dizer, talvez talvez 2 ou 3% das pessoas que eram protestantes lá nessa cidade. E eram as 2 religiões que tinham. E tinham algumas pessoas lá que eram da periferia que não tinham religião nenhuma, que eram os marginalizados, que moravam à margem da sociedade.
e que eram as pessoas que sempre estavam fazendo besteira, sabe? Então aqueles meninos, eles furtavam, eles faziam coisas que fugiam à ética, à moral que a gente aprendia na igreja, faziam as coisas erradas. Tá? Muito bem. Isso foi, nos anos 60 e nos anos 70, começou uma grande negação às instituições, de modo geral. Começou o movimento hippie, né? Os Beatles, Elvis Presley, e começou o movimento, aqui no Brasil se chamou Iê, 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 né? Então começou uma negação às instituições e principalmente às instituições religiosas. Por quê? Porque as pessoas, com esses movimentos que aconteceram no Ocidente, é o festival de Woodstock, né? Que foi um festival, vou dizer aqui, profano. Por quê? Porque acho que os Beatles foram para a Índia, naquela época, os Beatles eram, né, que lançaram aquele Sgt. Pepper, né, que aliás acho que faz 50 anos do lançamento do disco do Sgt. Pepper, dos Beatles. Né? Então, eles tinham ido para a Índia e lá tem os festivais religiosos. Mas até hoje na Índia, festival religioso, o pessoal vai. Né? São milhares de peregrinos que andam pela Índia, de pés descalços, eles vão caminhando e andam, vão nos festivais, vão daqui para lá. Né? Então, porque lá a religião é prioridade deles, para a maioria deles, para a grande maioria deles. Né? E nos muçulmanos também. Né? No Egito, nos países muçulmanos, a religião é prioridade. Eles têm conflitos? Tem, mas a prioridade ainda é a religião. Então, o que aconteceu? Aconteceu que nesse festival que eles fizeram lá, o que eles apregoavam? Rock, drogas e sexo. Tá? Mas a igreja, as instituições religiosas, todas elas diziam que sexo só casando. E a turma queria exatamente o contrário. Então, quando tu está numa instituição e tu começa a querer uma coisa diferente do que a Constituição tem como regimento ou regra, né, mesmo que tu não entenda por quê, tu tem que sair da instituição e tem que começar a falar mal dela, para justificar por que tu saiu. Né? Por que tu saiu da igreja que tu frequentava? Ah, porque o sacerdote, porque aquilo lá é retrógrado, porque aquilo lá não está com nada, porque tudo está errado, porque tudo é pecado, porque tudo é karma, porque tudo é não sei o quê. Né? Então aquilo lá está totalmente equivocado, porque não pode nada, a gente não pode viver, a gente não pode fazer coisa nenhuma. Aí você tem que negar e projetar a tua negação na instituição. E foi o que aconteceu. Aí o que aconteceu no Ocidente? Uma negação das instituições religiosas. Lá na Índia, naqueles lugares lá, eles ainda são mais espiritualizados, porque quando a gente vai lá, a gente vê assim as criancinhas, todas, indo nas mesquitas. As mães levam as criancinhas na mesquita, ensinam elas a rezar. São imagens assim que a gente tem, que são uma coisa assim muito linda ver aquilo, sabe? Porque independente de crença ou de coisa assim, é o carinho da mãe que está lá com 3, 4 filhinhos pequenos na mesquita ensinando as crianças a rezar. E elas aprendendo. Então a gente vê que aquilo é muito amoroso e que as crianças são muito amorosas. Então, desde criança aprendendo, eles começam já a estudar o Alcorão. Desde criança. Começam a aprender, já vão para a escola, lá tem religião nas escolas. Né? Na Índia, a gente foi num templo ecumênico, que tem em Delhi, é o templo da flor de lótus. É um templo em forma de flor de lótus. Ela parece que o desenho original parece que foi tirado como ideia aquele teatro, a Ópera de Sydney, e fizeram todo de mármore branco com
pétalas de flor de lótus, mas é enorme e é lindíssimo. E o que acontece? É ecumênico. Então, ecumênico quer dizer que não tem religião. Todas as pessoas de qualquer religião podem ir. E aí nós fomos lá visitar. O que eles pedem? Você entra, por favor não se demore muito e não faça. Você pode sentar e fazer as suas orações silenciosas, mas não faça nenhum ritual. Por quê? Porque se cada um de cada religião vai entrar lá para fazer um ritual diferente, vai virar uma bagunça. Então você pode entrar, faça mentalmente a sua oração, pode sentar, não fique muito tempo, porque a fila é grande, né? E tem muita criança. Então os professores levam as crianças. Então você vê aquela quantidade enorme de crianças que os professores levam nos templos. E não só nesse, nos outros também. A gente foi lá ver, por exemplo, o túmulo de Gandhi. Gente, como tinha criança. E na Índia tem. E como tem gente na Índia, né? Então, como tinha criança. E aí, uma coisa que me chamou muito a atenção, crianças e adolescentes. Assim, 17, 18, até 20 anos também. Que iam com grupo de escola, né? E o que chamou tanto a minha atenção? A diferença. Porque aqui, de vez em quando, aqui na frente, passa uma professora com crianças. Porque tem uma escola aqui atrás, eu imagino que seja dessa escola que a professora levou para algum lugar. As crianças passam se chutando e dizendo palavrão. Lá, as crianças estão felizes, alegres, sorrindo. Nos países árabes também, sabe? As crianças abanam para a gente, assim, com aquela alegria, porque vê que a gente não é de lá. Mas como as crianças são amorosas, como elas estão felizes, elas estão cantando, estão sorrindo, sabe? Então, o que acontece? Não é que lá eles... Eu acho que é o aprendizado para acreditar, né? Que a gente está perdendo aqui. Por quê? Porque a gente está negando todas as instituições. Né? Então é esse aprendizado do amor, do carinho, de que tem que frequentar as instituições, que as instituições só podem lembrar a gente do que é certo e do que é errado e motivar a gente para fazer as coisas que é certo. Mais nada. Né? Porque fazer é contigo. Ou não fazer também. Cada pessoa pode escolher o que quer para si. Né? A religião não pode fazer nada por você, a não ser lembrar o que é certo e o que é errado e motivar a fazer o que é certo. É apenas isso. Tá? Então, eu acho que a diferença entre aqueles lugares e onde nós estamos aqui é essa. Tá? Fundamentalmente, eu acho que falhamos muito ao negar as instituições religiosas, coisa que eles não fizeram. Coisa que eles não fizeram. E é um show de fé, de religiosidade. É uma coisa que eu gosto muito de ir lá, porque em alguns lugares da Índia, a gente esteve onde está o Taj Mahal, em Agra, né? E ficamos num hotel que tinha uma varanda no nosso quarto, assim, uma sacada. 3 horas da manhã, começa os cantos, começa os templos a funcionar, de todas as religiões começam a funcionar. Então você vê lá a mesquita, eles começam a chamar para a oração, então é Allah! Daqui a pouco começam os templos hinduístas, Hari, 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 Krishna, 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 e começam os sons, os sinos, a música, porque eles têm muita musicalidade nas orações. Olha, quando é umas 4, 5 da manhã, assim, começa a clarear o dia, que vem os primeiros raios de sol, é tanto, você não sabe de onde vêm os sons,
sabe? E a variedade de sons, porque aí tem os cristãos, tem os hinduístas, tem os budistas, tem os muçulmanos, tem de todas as religiões, todo mundo levanta cedo para rezar. E você vai nos templos, o dia inteiro tem gente. O dia inteiro está cheio, sempre. Você vai nos países muçulmanos, eles começam a oração às 5 da manhã. Então, às 5 da manhã, está tudo silencioso. O canto de despertar é a chamada para ir para a mesquita. Então, você ouve o primeiro chamado da manhã. Allah! O primeiro que chamou lá na mesquita. Mas tem muita mesquita. Mas tem coisas que você não pode imaginar. Aí você ouve o primeiro, em seguida vem o segundo. Allah! E vem o terceiro. Allah! E quando você vê, deve ter assim centenas de mesquitas, cada um sobe no minarete e começa a chamar as pessoas. Dali um pouco aquilo está assim, ó. É esse o som. É o som das ondas gravitacionais, é o som do universo. Porque você propaga o som pelas ondas sonoras, ele vai se propagando, ele vai se mesclando, ele vai se misturando, aquilo chega um momento que parece uma coisa só. Aquilo é um show de sons. Em que cidade isso, Jorge? É qualquer cidade nos países árabes. Você vai ter. Tá? Qualquer lugar que você vai nos países árabes, muçulmanos, tem. Tá? É muito legal isso ser chamado. E eles vão nas mesquitas 5 vezes por dia rezar. Vão. É como se 5 vezes por dia começasse. Então, 5 da manhã a gente tem que estar na mesquita. Então, acorda às 4, vai para a mesquita, reza, volta para casa, toma café. Aí, depois eu acho que cada 4 horas, cada 3 ou 4 horas, volta na mesquita. Começa o chamado de novo. Só que depois você não percebe mais com tanta intensidade, porque o burburinho das cidades, os sons dos motores, de tudo funcionando, abafa aqui. Então, lá na Índia, por exemplo, nesse lugar que ficamos, quando começou a clarear o dia, quando começou a amanhecer, 7 da manhã já começou as buzinas, o som dos carros, os motores, e aquilo parece que foi se sobrepondo ao som dos templos. Mas não é que os templos pararam, é que o som dos motores foi ficando mais intenso e se sobrepôs. Aquilo fica o dia inteiro. Eles ficam o dia inteiro. No caso dos países árabes que são muçulmanos, é a cada tantas horas. Eu não me lembro. Você começa às 5 da manhã e termina, eu acho que a última oração, acho que é às 19 horas, se não me engano. Então são 5 vezes por dia. Então entre 5 da manhã e 19 horas, você coloca mais 3 horários, que deve ser talvez meio-dia, eu acho que tem 9 da manhã, meio-dia, 3 da tarde, é uma coisa mais ou menos assim, a cada 3 horas ou a cada 4 horas. É mais ou menos assim. Então 5 vezes por dia. Todo mundo para. Então tem um lugar lá que tem um mercado, e nós estávamos lá, tinha uma mesquita, deu a hora da oração. Sabe aquelas pessoas que ficam na rua com a sua banquinha lá vendendo coisas? Eles largam tudo ali e vão para a mesquita. Ninguém pega nada. Eles vão lá, fazem a oração e voltam. As pessoas param o que estão fazendo e vão. Então o que acontece? Essas pessoas provavelmente elas estão mais... Não é que não tem os conflitos, tem, deve ter briga de marido e mulher, deve ter briga de vizinho, deve ter, mas tem coisas que eles não têm aqui. Tá? Então, num lugar que a gente foi também, a gente foi no Butão. O Butão é um reino, é um pequeno reino, que está lá encravado nos Himalaias.
A gente chega lá, a gente vai até o Nepal, passa por Katmandu, lá a gente pega um voo, passa pelo Everest e aterriza no Butão. Lá é assim, só tem budista, não tem outra religião lá. Todos são budistas. É uma nação budista. O rei é budista. E o lama tem o seu trono ao lado do trono do rei. Os dois tomam decisões juntos. Dizem por aí que é o país mais feliz do mundo, porque todas as decisões do rei são feitas junto com o lama, de acordo com a religião, e eles só aprovam uma lei se eles considerarem que aquilo pode aumentar a felicidade das pessoas. Caso contrário, não. Tá? Então, o que tem lá? É rei. O reinado é vitalício. Então, não tem eleição, não tem partido político. Veja toda a confusão que nós estamos vivendo aqui, nesses últimos anos, essa depressão, essa retração, essa aflição, essa inflação, essa corrupção, é porque tem um monte de partidos políticos. Lá não tem. Então eles não têm nada disso lá. Eles nunca vão votar na vida. Então nunca vai ter alguém dizendo, olha, vote nesse porque esse é melhor que aquele. É o rei. E o rei é o rei. E pronto. E eles não conhecem outra coisa e nem querem conhecer. Tá? Então, é assim. Tá? E o rei é budista. Então não tem alguém te convencendo, olha, vamos lá fazer tal coisa. Olha, agora apareceu uma pessoa lá que vai dar uma palestra sobre constelação familiar. Vamos lá. Não, não tem. Não tem. Olha, agora vai ter um curso de reiki. Não tem. É só a religião budista. E aí eles têm aquelas montanhas lá, que é lá nos Himalaias, lá em cima tem os templos. Eles ficam rezando o dia inteiro, gente. É o dia inteiro na oração. E eles rezam. E não é só nos templos, as pessoas rezam. Então estávamos no aeroporto em Delhi, nós íamos pegar um voo que ia sair às 1h. E o voo atrasou. Saiu às 5h. À 1h nós estávamos lá, já como o voo ia sair à 1h, às 11h30 a gente já estava lá no portão do embarque. Sentou um cara lá do lado, tirou o livro dele e ficou. O cara não respirava. Ele não parava. Ele ficou daquela hora, mais ou menos, no meio-dia até umas 4h, lendo o livro sagrado dele, e eles leem em voz audível, mas que não vai incomodar ninguém. Quando eu vi aquilo, eu disse, Raquel, tu cuida aí, se o cara que estiver do lado levantar, eu pego o lugar. Dali um pouco, o cara saiu, estava do lado do monge. Era um monge. Ah, vou lá. Sentei do lado dele e fiquei. Ele lendo lá e eu do lado. Nossa, entrei na energia do cara. Nossa, que coisa maravilhosa. Sabe? A gente vai junto. Né? Vai junto. Então, vejam como as coisas são. Né? Nós aqui, se alguém ficar em algum lugar público, começa a ler a Bíblia em voz alta, falando da Bíblia, o pessoal vai dizer, para com isso, está incomodando. Vamos chamar a polícia para a gente, perturbação da ordem. A gente confunde aqui, que a gente diz, aqui tem liberdade de expressão. Aqui não tem. Sabe? Porque em nome da liberdade de expressão, eles vão proibir de eu ler a Bíblia, porque eu estou me expressando uma coisa que a outra não quer ouvir. Tá? Então a gente não tem. Né? Então lá tem essa liberdade. Então essa talvez possa ser uma diferença entre nós e os orientais, nesse sentido. Então, 23. Milagres rearranjam a percepção e colocam todos os níveis em perspectiva verdadeira. Isso é cura, porque a doença vem da confusão de níveis. Nós vamos considerar o que são os níveis. Então, vamos dizer que nós temos o nível da mente, o nível físico e o nível do espírito. Tá? Então, quando a gente diz o espírito,
aonde você acha que o espírito está? Vamos considerar três níveis: espírito, mente e físico. Tá? Sim. Então, quando a gente fala em nível do espírito, situando numa ideia geográfica, aonde que você acha que o espírito está? Do lado, embaixo, em cima, à direita, à esquerda? Eu diria assim: o físico é o corpo físico, então ele está aqui. Tá? A mente, eu diria que está, vamos dizer assim, que está associado à cabeça, ao mental. Né? A gente pensa na cabeça. E o espírito, normalmente, a gente não pensa que está em cima. O espírito não está associado à ideia do céu. O céu não está em cima. Tá. Então, conseguiu captar mais ou menos a ideia aí? Sim. Tá. Então, assim. Então, vamos dizer que o espírito devia estar em cima. A mente, vamos colocar aqui na altura da cabeça. E o físico é o corpo físico. Tá? Muito bem. Mas aí, você disse, mas eu acho que está dentro. Tá? Então, o espírito, ele é considerado como? Talvez o símbolo do amor. Tá? E o símbolo do amor é o coração. Tá? Então, vamos dizer que o espírito esteja no centro. Se nós pegarmos agora o corpo físico, tá? Agora vamos baixar isso no nível do corpo. Tá? Então, se o espírito é amor, então ele deve estar na altura do coração, porque o coração é o símbolo do amor. Então, o coração está no centro. Então, o espírito está no centro. Então, aqui dizem que é o centro. Então, o centro é o coração. Tá? Então, vamos dizer assim. A mente vamos colocar na altura da cabeça. Tá? E vamos colocar os valores físicos no bolso. Então, aqui, o dinheiro está no bolso. Aqui é o lugar do dinheiro. O dinheiro representa as coisas físicas. Tá? É simbólico. Tá? Representa as coisas físicas. A mente, embora não seja físico, a gente coloca na altura da cabeça. E o espírito na altura do coração. Tá? Vamos considerar assim? Vamos. Então, assim. Uma vez eu fui trabalhar numa empresa, e era uma empresa multinacional. E nessa empresa, a gente tinha reuniões dos executivos. Na entrada da sala tinha um cabide, chamava cabide de coração. Então, quando a gente entrava lá na sala da reunião, não podia ter coração. O coração aqui não entra. Aqui nós vamos falar de lucro, de dinheiro, de prosperidade financeira. É isso que a empresa quer. É para isso que a empresa existe. Quem acha que isso não interessa, então vai pegar berbigão na praia. Porque aqui é para ganhar dinheiro. Então, a gente deixava o coração lá. E a gente andava de paletó e gravata. E no bolso interno do paletó, quando fechava assim o casaco, o terno, né, no bolso interno do paletó é onde ficava, né, o talão de cheque especial, que a gente tinha, uma caneta de ouro, né, cartão de crédito não se usava muito ainda, então era isso. E quando fechava o paletó, isso ficava bem na altura do coração. Tá? E o coração ficava pendurado no cabide. Tá? Isso queria dizer mais ou menos o quê? Não importa de quem ou como você vai tirar o dinheiro, você tem que tirar o dinheiro das pessoas. Tá? Então, no lugar do coração, o que a gente tinha que ter? Dinheiro. Tá? Muito bem. Na nossa mente, nós tínhamos que pensar em quê? Dinheiro. E no bolso tinha que ter o quê? Dinheiro. Onde é que está o espírito? Você chutou para fora. Fora? Sim, sim. Deixou Então, fora. o que aconteceu? Você tem um desalinhamento dos níveis. Os níveis estão desalinhados ou desajustados. Tá? A tua percepção está equivocada, porque você pensa em ganhar dinheiro,
Tá? E no lugar do espiritual, você só pensa no dinheiro, você não investe nada no espírito, você não pensa no espírito. O centro do teu propósito é o dinheiro, no bolso tem que ter dinheiro e a tua mente só vai pensar em dinheiro. Então, quando tu pensar em alguma coisa, tu vai pensar, acho que eu vou fazer um curso para ver como é que eu ganho mais dinheiro. Então, acho que eu vou fazer uma especialização para ganhar mais dinheiro. O centro da tua vida é o dinheiro. A tua mente funciona em função do dinheiro. E no bolso tem que ter dinheiro. Então, você só funciona num nível. O lugar onde devia estar o espírito foi despejado, foi enxotado. Não tem mais coração, só tem dinheiro. A mente que deveria aprender o amor, só aprende a ganhar mais dinheiro. E o bolso está sempre desesperado para encher mais de dinheiro. Então vocês veem, por exemplo, aquelas pessoas lá que delataram e confessaram que teve um lá que disse que quando a conta dele na Suíça chegou a 10 milhões de dólares, ele disse, agora já tem dinheiro para as próximas gerações. E foi crescendo, 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 ele concordou em devolver 100 milhões de dólares do dinheiro que foi desviado para ele. Então o que ele fazia? Só pensava em dinheiro, 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 funcionava em função do dinheiro. Então há um desalinhamento, a pessoa não pensa em mais nada. Ela não pensa, se eu desviar esse dinheiro, vai faltar uma escola, vai faltar um hospital, vai faltar pão para alguém. Isso não passa na mente da pessoa, só passa dinheiro, 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 dinheiro. Então o nível do espírito está desajustado. Então as tuas percepções estão totalmente desajustadas, porque aconteceu um desalinhamento dos níveis. Então o milagre, ele reajusta a tua percepção, porque ele realinha os níveis. Tá? Então você volta a pensar no espírito, o espírito passa a ser o centro das tuas atenções, você pensa mais alto, tá? E isso não quer dizer que vai ficar sem dinheiro. Mas isso não é o centro do propósito do teu objetivo. Tá? Trabalhar para ganhar dinheiro, trabalhar para ganhar dinheiro, para ter mais coisas, para ter mais coisas. Não, isso deixa de ser o centro. O que acontece? Lá, nesse dia que eu estava lá na mesquita, estava comigo o Saad, que era o nosso motorista, o motorista que nós contratamos para nos levar para os lugares lá no Egito. E aí, quando deu a hora da oração, todo mundo largou tudo e correu para a mesquita. Mas quando a pessoa está trabalhando, então ele vai depois que ele se liberar do compromisso. Então o Saad não foi, porque ele estava a serviço com a gente. Então ele disse, eu vou depois, assim que eu me liberar eu vou. E eu cumpro o meu compromisso, não dentro do horário ajustado, mas depois eu compenso, vou lá igual. Tá bom. Eu disse, e essa gente toda, eles pagam o dízimo? Pagam, Jorge. Todas as pessoas pagam o dízimo no lugar que eles frequentam, porque o espírito é a coisa mais importante que tem. E os sacerdotes são as pessoas mais importantes que temos, porque eles mantêm a nossa conexão com o espírito, mantêm a nossa conexão com Deus. Se eles não estivessem lá fazendo a conexão com Deus, nós que temos que trabalhar não conseguiríamos. E ele disse, e por isso nós pagamos o dízimo. Eu digo, mas é muito dinheiro, porque é muita gente. Então vocês imaginam 18 milhões de pessoas, que é a população muçulmana do Cairo aproximadamente, né? Todas essas pessoas pagando o dízimo de tudo que ganham. Se ele achar 10 reais na rua, ele vai lá e paga o dízimo na mesquita. Então, o que fazem com tanto dinheiro? Eu perguntei. Mais mesquitas. E os sacerdotes? Os sacerdotes têm que ter tudo que tem de melhor, eles não podem nem pensar em trabalhar.
Porque se ele tiver que trabalhar, ele quebra a conexão, porque ele vai mudar a conexão, puxa vida, eu preciso ganhar dinheiro, aí ele começa a se preocupar, o que vou ter que comer amanhã, o meu carro estragou, como é que eu vou arrumar o carro, então eles têm que ter tudo do melhor, tá? Para manterem a nossa conexão com Deus. Então, o propósito, disse, mas então como é que funciona? Não, primeiro Deus, depois o dinheiro. Em segundo lugar, o dinheiro. Primeiro lugar, a mesquita. Deus, isso é o meu propósito, isso é minha prioridade. Isso eu não posso esquecer. E é assim que eles aprendem. Tá bom. Então eles têm uma percepção diferente da nossa. Porque aqui, quando a gente fala com uma pessoa, ah, você vai na tal igreja, vai na igreja católica, paga o dízimo? Claro que não. Tá? Ou então a pessoa diz que não vai lá na igreja porque eles só querem dinheiro. Não é que eles só querem dinheiro, é que você não quer dar 10%, você não quer dar o teu dízimo, você não quer dar nada. Gente, é uma dificuldade. Aqui nós temos a experiência, por quê? Porque às vezes vem alguém aqui e pergunta, hoje mesmo teve uma pessoa, ficou lá acho que uns 10 minutos perguntando, ah, o grupo do Curso em Milagres, ai, como é que é, ai, como é que funciona? Ah, e tem que pagar alguma coisa? Tem uma contribuição mensal de R$100. Ah, não, mas então, quem sabe, quando que vai abrir um novo curso? Mas está abrindo um grupo agora, começa agora. Ah, mas não vai abrir outro depois? É a desculpa para não vir, né? Aí diz, olha, provavelmente só daqui uns 2 anos nós vamos abrir um novo grupo para começar desde o início. Por que você não começa agora? Ah, não, agora, porque agora quarta-feira eu não posso. Aí se eu disser para ela, ah, mas nós estamos abrindo um na quinta. A quinta eu também não posso. Então sábado de tarde, não posso. Né? No dia de finados também já tenho compromisso. Mas tem pessoas que eu faço isso, eu provoco a pessoa. Né? Porque elas dizem, ai, mas é justamente na quarta que eu não posso, justamente na terça eu também não posso, justamente na quinta eu tenho compromisso. Então, por quê? Porque quando fala da contribuição, é claro que tem pessoas que têm compromisso na quarta-feira, que a pessoa já tem um grupo, que ela participa, que já tem um lugar, que já tem um compromisso, que realmente ela tem. Né? Mas a maioria das pessoas, elas, não, mas que maravilha, então eu vou vir, e que dia é? Quarta-feira? Ah, não, essa quarta estou aí. Né? E tem que pagar alguma coisa? É uma contribuição mensal de R$100. Lembrei que quarta eu tenho um compromisso. Mas olha, chega a ser cômico. Para não se dizer trágico, chega a ser cômico. Por quê? Se tiver que pagar, eu não vou. Por quê? Eu não vou dar meu dinheiro para as coisas espirituais. Mas você não dá para as coisas espirituais. Você dá para você mesmo. Tá? Por quê? Porque você vai lá e você ganha alguma coisa. Tá? E o que acontece? Acontece, digo para as pessoas, que esse dinheiro a gente precisa, porque a gente tem que pagar o aluguel, a gente tem que pagar a conta de luz, a gente tem que pagar telefone, a gente tem que pagar a internet. Olha, essa semana não foi nada, na semana passada nós tínhamos que comprar um monitor novo, que está ali, e comprar um computador novo, para poder funcionar a internet. Né? Então foi um investimento que a gente fez aí de mais de R$10.000. Né? Então vocês vejam, por quê? Porque a gente tem que ter o que tem de melhor para garantir a melhor conexão para quem está na internet, para isso funcionar. Né? A gente paga internet, paga carro. Ah, mas então você tem que explicar isso para as pessoas que têm os custos. Mas isso é implícito que tem. Né? Não tem lugar nenhum que não tenha custos. Né? E quando você chega aqui, você quer encontrar um lugar limpinho, organizado, arrumadinho. Tem que pagar alguém para fazer a faxina, tem que alguém fazer a limpeza, tem que alguém pegar e lavar de vez em quando as capas de almofada, as cortinas, tem que limpar as paredes, tem que tirar o pó. Quando está muito frio tem que ter um ar quente, quando está muito quente tem que ter o ar-condicionado frio funcionando, tem que ter luz porque é de noite, então tem que pagar condomínio, aluguel, impostos. Então, são as custas do mundo. E a igreja, e aqui é um lugar pequeno, tu imagina quanto custa manter uma igreja.
com capacidade lá para 200, 300, 500, 1000 pessoas. Claro que o custo de manutenção é altíssimo. É para isso que as pessoas pagam o dízimo. Para elas estarem lá e compartilharem lá dos aprendizados que lá acontecem. E isso é uma dificuldade muito grande das pessoas. Então, por isso que é muito difícil, porque a prioridade está no meu rico dinheirinho. Então, as pessoas dizem, não, mas com esses 100 reais, moço, esses 100 reais eu vou jantar num restaurante. Eu não vou abrir mão do meu jantar no restaurante para dar isso no curso. Até porque elas não querem. Então, onde é que está a prioridade da pessoa? Não está no espírito. Não está. Então, está em outra coisa. Está no estômago. Então, é ali que está a prioridade dela. Não, com esse dinheiro eu vou jantar. Uma vez por semana eu saio e vou jantar no restaurante. Bom, então vocês vejam como há um desalinhamento dos níveis. E para você ter uma conexão, uma vez que nós pensamos que a conexão então é vertical, que é físico, espírito e mente, né? Então, não que seja uma coisa vertical, mas é uma forma de nós entendermos como é um alinhamento. Um alinhamento subentende-se que tem uma linha, ou vertical ou horizontal, a ser seguida numa sequência, já que são 3 níveis. Né? Então, aqui nós vamos colocar como se isso fosse vertical, de baixo para cima. Então, neste sentido, há um desalinhamento. E esse desalinhamento desajusta a percepção. Então o milagre reajusta a percepção porque realinha os níveis. Recoloca os níveis, desfaz a confusão de níveis. Então, porque desfaz a confusão de níveis, reajusta a percepção. Tu começa a perceber o lugar de cada coisa. Então, isso é espiritual, tem que ter, tá? O físico tem que ter, você precisa de dinheiro também. Porque se você não tiver dinheiro, você não vai a lugar nenhum, você não faz nada, então não come. Né? Então precisa ter também o físico, o material, o dinheiro, e tem que aprender, tem que desenvolver a mente para conseguir pensar nas coisas. Então, a nossa percepção é reajustada porque há um reajustamento ou se desfaz a confusão dos níveis. O que é uma coisa, o que é outra. Vocês percebem que nós misturamos aqui. Nós misturamos matéria com espírito. Porque nós achamos que o espírito, a gente não pode investir em nada, porque o espiritual é de graça. Mas nada aqui, porque as pessoas dizem, mas Jorge, mas tudo não vem de graça do céu? Deus não dá tudo de graça? Isso dá. Dá. E isso nós já sabemos, aqui nada se cria, tudo se transforma. A gente estuda isso na escola, que é assim que funciona. E que a matéria-prima está à disposição de todos na natureza. Então, quando você pensa numa casa, a matéria-prima está lá. Se é uma casa de madeira, está à disposição na natureza, as árvores estão lá. Se é uma casa de tijolos, a argila está à disposição na natureza. Então, tudo vem de Deus. Deus já fez, já tem tudo. É só tu ir lá e pegar. Tá? Mas então por que eu tenho que pagar pelo tijolo? Se tudo está à disposição da natureza. Então eu vou lá na casa de material de construção e digo para a pessoa, olha, eu quero aí 500 tijolos e por favor inclua nisso o transporte e eu não vou te pagar nada, porque os tijolos estavam à disposição na natureza. Tá? Então não tem que pagar nada a você. Tá? E esse livro aí também, eu não tenho que pagar nada, porque tudo está à disposição da natureza. O livro é feito de folha de papel e é escrito com tinta. Tá? Então você nega o serviço do teu irmão. E com isso você nega o teu também. Né? Por
que aí, um dia a pessoa, mas você cobra por isso? E você faz o quê? Né? Eu trabalho ali na Secretaria de Administração. Muito bem. E você ganha um salário lá? Ganho. Então você faz assim, você vai lá e diz, tá, que você no final do mês, você vai, o dinheiro vai entrar na tua conta, você transfere de volta para a Secretaria de Administração e fala para o teu chefe que você não vai mais cobrar pelo serviço que você faz. Porque você vai fazer por amor. Porque a energia para você trabalhar vem de graça do céu que Deus dá. Não, mas aí é outra coisa. Vê como a gente faz confusão de níveis? Isso é a confusão de níveis. Não, mas o meu dinheiro eu preciso, porque eu tenho conta para pagar. Eu pago o aluguel da minha casa, eu tenho que botar combustível no meu carro. Mas aqui também é assim. Na igreja também é assim. Sabe? Você vai em qualquer igreja, de qualquer religião, é assim. Então, isso é desfazer a confusão de níveis. Você se dá conta que o que é físico, tem um custo. Então, quando você entende isso, você começa a desfazer a confusão dos níveis. Não, peraí. A coisa física tem um custo. Tudo tem um custo. Não tem nada de graça material. Então, mas tudo está à disposição na natureza. Então, o que se paga é pelo serviço que as pessoas prestam. Então, a pessoa que vai lá, investe para comprar a terra onde tem argila, vai lá, retira a argila, monta a molaria para assar os tijolos, que eu acho que eles são cozidos ou assados, né? Em fornos para ele virar tijolo, ficar tijolo, né? Então, tem todo esse processo. Daí ele vai lá e coloca à disposição para você aquele tijolo e você, em troca, você dá o resultado do serviço que você faz. Então, o dinheiro é uma coisa muito boa que inventaram. Porque o dinheiro, ele serve para você fazer as trocas. Então, dar e receber é a mesma coisa. Eu planto melancia, então eu dou uma melancia para você e você me dá 100 tijolos. Tá bom. Agora, os dois um só vai comer melancia e o outro só vai acumular tijolos. Aí um dia o cara diz, olha, não aguento mais comer melancia, né? Eu quero outra coisa. Né? Aí diz, não, mas eu só tenho melancia. Então, tu vai trocar essa melancia por alface, porque eu quero comer alface hoje. Mas com quem que eu vou trocar a melancia por alface? Então, dinheiro não é uma boa invenção? É a melhor invenção, que eu não vejo coisa melhor que o dinheiro para estabelecer as relações de valores entre as coisas. Então, a melancia vale R$10, eu quero uma melancia, eu dou R$10. O tijolo vale 15, então eu preciso de uma melancia e meia para comprar tantos tijolos. Tá? E aí você recebe o dinheiro pela tua melancia e tu faz o que tu quiser. Ele é aceito em qualquer lugar como meio circulante de troca. Você troca o dinheiro por qualquer coisa que você quiser. E você troca o teu serviço por dinheiro. E aí você troca o dinheiro por qualquer coisa que quiser. Então você começa a estabelecer, desfazer a confusão de níveis. O dinheiro ele serve como meio circulante. E é o melhor meio circulante que tem. Com quem fica o dinheiro? Com ninguém. Um viajante chegou numa cidadezinha pequena e tinha um hotelzinho, bem simples. Ele chegou no balcão do hotel e o dono do hotel recebeu e ele disse, quanto que é o quarto? É R$200. Tá, e se eu não gostar do quarto? Mas o senhor vai gostar. Mas e se eu não gostar? O senhor me devolve o dinheiro? Devolvo. Então, o viajante botou os R$200 no balcão e disse, então me dá a chave que eu vou subir lá no quarto. Como nunca ninguém tinha rejeitado o quarto, né, o
o hoteleiro deu a chave e indicou o caminho para o viajante chegar até o quarto e pegou os R$200 e como ele tinha uma dívida no mercadinho, ele imediatamente foi lá e pagou a dívida, que coincidentemente era R$200. O dono do mercadinho tinha uma dívida com o açougueiro de R$200. Imediatamente pegou os R$200, foi lá e pagou o açougueiro. O açougueiro tinha uma dívida de R$200 com o fazendeiro, que fornecia carne para o açougue. E pegou o dinheiro, foi lá correndo pagar. Estou pagando minha dívida aqui, que tem minha dívida. O fazendeiro tinha uma dívida com o veterinário, que justamente era R$200. Foi lá e pagou. O veterinário devia R$200 para uma prostituta. Foi lá e pagou. A prostituta devia R$200 lá no hotel. Foi lá e pagou. Quando a prostituta botou os R$200 em cima do balcão, vim pagar minha conta, era o mesmo, se tivesse anotado o número das setas, né, era aquelas, tá? 2 de 100. Tá? Quando ela botou o dinheiro no balcão, o viajante desceu e disse, não gostei do quarto. Passou a mão no dinheiro e foi embora. Com quem ficou o dinheiro? Com ninguém. E todos pagaram suas dívidas. Todos se saíram bem, porque o dinheiro é chamado de meio circulante, ele não fica com ninguém, né? Todos se saíram bem, com exceção do veterinário. Por quê? Porque ali. Ai, não sei, não me lembro de pensar. Porque todo mundo agora ficou sabendo que o veterinário saiu com a prostituta. É delícia. É verdade, se queimou. Queimaram a ficha do veterinário. Mas vocês veem como o dinheiro é assim, é um meio circulante, né? Então ele não é nem bom nem ruim, gente. Tá? Ele não é nem bom nem ruim. Eu acho ele bom porque ele dá liberdade para a gente trocar o nosso serviço por qualquer coisa que a gente queira. Tá? E eu faço isso com muita tranquilidade. Então aquele serviço que eu presto de pegar argila lá na terra e transformar em tijolo, isso é um serviço que eu presto. Tá? Quem já tem aquele livrinho lá, Milagre é um Serviço, fiz uma construção ali de um poema, né, contando a história de como que é o serviço, que um presta serviço para o outro. Todos nós prestamos o serviço para alguém e todo mundo presta um serviço para a gente. Né? Então vejam como isso é interessante. Né? Agora, nós temos que colocar isso no nível físico. Tá? Depois tem o nível, então, da mente e tem o nível do espírito. Tá? Se nós considerarmos assim, se um dos níveis está fora da sua função, ele está desalinhado. Porque se o espírito tem que ficar no centro e tu jogou ele para o lado, não fecha o alinhamento, não dá conexão. Então você não consegue se conectar com o espírito. Então você fica preso no nível da matéria. A tua percepção vai ficar toda descontrolada e invertida, porque tu não sabe diferenciar uma coisa da outra. Tá? Então você começa a fazer confusão de níveis, que você não sabe o que é mais importante para você. Você não sabe mais o que você quer, você não sabe de onde você veio, você não sabe para onde você vai, você não sabe o que você está fazendo. Porque os níveis estão desalinhados. Se eles estão desalinhados, há uma grande confusão mental. Por isso que a maioria das pessoas não sabe o que está fazendo, não sabe por que é que está aqui, não sabe de onde veio, para onde vai, não sabe nada. Então há essa grande confusão. Que o milagre desfaz e reajusta a percepção.
Uma coisa importante nesse item é que isso é cura, porque a doença vem da confusão desses níveis. Esse ponto eu acho que é bem importante nesse item. É verdade. Obrigado por nos lembrar. É importantíssimo. É importantíssimo nos lembrar que isto é a cura, porque a doença vem da confusão de níveis. Era muito Jorge, quanto tempo que leva pra fazer o livro todo? Quantos anos? Assim, quando nós começamos a estudar esse livro, nas primeiras reuniões que a gente estava fazendo, a gente estava numa animação, sala cheia, né? Acho que tinha umas 15 pessoas na sala, a gente estava começando a estudar o livro pela primeira vez, né, que a gente estava estudando o livro. Aí apareceu uma argentina. Será que eu posso participar? Porque eu já participo de um grupo lá em Buenos Aires e agora eu mudei para cá, será que eu posso participar? Pode, vem, seja bem-vindo. Aí a gente, né, e ela participava, e ela contribuía, e ela via, às vezes, porque a gente começa a discorrer, às vezes, sobre um ponto do parágrafo e o outro, às vezes, passa desapercebido, a menos que alguém pergunte ou que chame a nossa atenção para a importância. Olha, aqui passou desapercebido isso. Como a Mara, muito brilhantemente, nos ajudou ali, né? Então, aí um dia a gente perguntou, e quanto tempo você estava lá nesse grupo, lá na Argentina? 3 anos. A gente arrepiou os cabelos. O quê? 3 anos? E não terminaram? Não. Meu Deus! Imagina, Então é assim, ó. Eu mando as pessoas calcularem por páginas, né? Então, numa reunião a gente lê quantas páginas aqui. E daí é só multiplicar pelo número de páginas que tem o livro. Então, quantas páginas nós lemos hoje? Né? Pois é, quanto tempo, que página nós estamos? Nós lemos 4. Na 4. Né? E quanto tempo foi? Estamos já no 2º mês, né? Então, 2 páginas por mês. Né? Um ano tem 12 meses, né? São 24 páginas por ano, né? O livro tem 1.300. Vai ficar tudo aqui de cabelinho branco. Não, cabelinho branco. Simples assim. Então, 1.300 páginas dividido por quantas? Por 24. Dá quanto? Deixa eu ver aqui, só para calcular. Ai. Quanto é 1.300 dividido por 24? 1.300 dividido por 24 é 54,666 aproximadamente. É a quantidade de anos. 54,16666, que é o pi ainda, né? Ainda deu o número do pi no final, 16666. Que é o número aproximadamente. Mas a gente não chega tanto. Depois chega um tempo, começa a ser, tem dias que a gente lê mais. Então diminui consideravelmente. Tá? No começo, a gente está começando, então é a base para a gente começar a compreender. Então é natural que eu dou mais exemplos, conto mais histórias para a gente ir se alinhando naquele pensamento que a gente está trabalhando. Tá? Mais menos de 3 anos eu acho que a gente não consegue. Tá? Menos de 3 anos eu acho que não. 24. Milagres fazem com que sejas capaz de curar os doentes e ressuscitar os mortos, porque tu mesmo fizeste a doença e a morte. Podes, portanto, abolir ambos. Tu és um milagre, capaz de criar como teu Criador. Tudo mais é o teu próprio pesadelo e não existe. Somente as criações da luz são reais. Acho que eu entendi assim que eu mesma fiz, que ele disse, tu mesmo fizesse a doença e a morte. Então, eu mesma que fiz a doença e a morte, não foi criada por Deus. Então, eu mesma que tenho que
desfazer a doença e a morte. Porque ele diz que isso é uma coisa que eu fiz, não é a verdade de Deus, porque Deus não cria nem doença nem morte, ele só cria a luz. Então, como não é algo real, verdadeiro, eu posso desfazer. Então, eles são equivocados. E a doença e a morte acontecem em que nível? Do físico. Do físico. Perfeito. Então é assim. Então, a doença e a morte só acontecem no nível físico. Deus não fez isso. Então isso quer dizer que nós não somos o corpo físico. Deus não deve ter criado o corpo físico. E se nós olharmos no livro do Gênesis, não está escrito que Deus fez Adão. Ele diz, de barro foi feito Adão. Adão é o corpo de barro que é o Adão. E Deus deu o sopro da vida. Então, não é que estava lá o boneco de barro e Deus soprou a vida nele. É que nessa conjunção, o corpo de barro e o sopro da vida, está escrito, Deus deu o sopro da vida. O boneco de barro é de Adão. Isso não foi Deus que fez. Tá? Então a doença e a morte está associado a essa ideia. E é isso que nós temos muito medo. Então nós podemos desfazer essa crença, essa ideia da doença e da morte, porque isso foi nós que fizemos. Então nós podemos desfazer isso. Isso, no meu modo de entender, não significa que o corpo não vai acabar voltando ao pó. Acho que ele vai voltar de qualquer jeito. Mas quando ele volta ao pó, nós voltamos para o espírito. Se nós desfizermos a ideia da doença e da morte. Se não, eu acho que a gente continua ainda preso a essa crença da doença e da morte. Mesmo que o corpo acabe, que volte ao pó, e tudo que é o pó volte ao pó, tudo que é luz volta à luz. E se nós somos luz, a luz é que Deus criou. Então nós devemos retornar à luz. Mas para isso nós temos que desfazer a doença e a morte. Que isso Deus não criou. Isso nós é que fizemos. Então o milagre, ele vai curar na nossa mente a crença na doença e na morte. Ficou claro. Tá. Eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar aonde quer que Ele deseje, sabendo que Ele vai comigo. Eu serei curada na medida em que eu permitir que Ele me ensine a curar.